Saudações! Seja bem-vindo à nossa primeira parada pela viagem do mundo da matemática. Iremos explorar o interessante mundo dos conjuntos numéricos. Neste módulo, teremos 4 atividades que lhe mostrarão o quê? Os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, né? Intervalos, conjuntos vazio, unitário, finito e infinito e, por fim, operações com conjuntos, né? Nesta videoaula, quero destacar as operações com conjuntos e demonstrar-lhe uma aplicação prática dessas operações. Veja. Então agora veremos as operações com conjuntos. Basicamente são as 4 operações de conjuntos que nós veremos aqui, que são união ou soma, interseção, diferença e o chamado conjunto complementar. Então essas compõem as 4 operações básicas com conjuntos. Para a gente identificar melhor como funcionam essas operações, veja os seguintes conjuntos. Temos conjunto A, conjunto B e conjunto C. No material da apostila, vocês já identificaram algumas dessas notações, né? Então temos aqui o símbolo de pertence, o símbolo conjuntos naturais, né? De novo o símbolo de pertence, conjuntos inteiros, né? Tal que, correto? Então, agora, vamos ver o que pede o exercício. Então, sejam esses conjuntos A, B e C. Determine, né, temos aí da letra A à letra G. Então, nosso primeiro passo é escrever os elementos dos conjuntos numéricos. Então, temos os 3 conjuntos A, B e C. Dos 3 conjuntos, somente o conjunto B já se encontra na forma dos elementos já estão elencados. O conjunto A e o conjunto C necessitam de serem descritos os elementos. Então, no conjunto A, quais são os elementos que compõem o conjunto A? Então, temos que x pertence aos naturais, tal que 0 menor que x, menor do que 7. Portanto, os elementos do conjunto A são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Notem que os elementos 0 e o elemento 7 não entram no conjunto A, pois o símbolo não é menor ou igual, e sim somente menor, não é? O elemento B, nós já temos os elementos elencados, menos 9, menos 3, 3 e 9. No conjunto C também temos que elencar os elementos. Quais são os elementos de C? Então temos que x pertence aos inteiros, tal que menos 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Olha, perceba que agora o menos 5 e o 2 farão parte do conjunto C. Então temos que, daí que os elementos de C são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Correto? Vocês têm aí na apostila também como nós podemos representar estes conjuntos de forma gráfica, né, através do diagrama. Então, nós vamos utilizar para as letras que vamos analisar esses diagramas para facilitar as operações com conjuntos. Então, vamos representar aqui os diagramas. Então, a gente tem aqui o conjunto A, representado pela cor vermelha, o conjunto B, representado pela cor azul, e o conjunto C, representado pela cor verde, né? É importante nós destacarmos que essa área aqui achurada em verde é a interseção entre os 3 conjuntos, né? Essa área aqui achurada em azul
é a interseção entre o conjunto A e B, né? Essa área que eu vou chorar aqui agora de preto é a interseção entre os conjuntos A e C, correto? E esta área que agora eu vou chorar de vermelho é a interseção entre os elementos B e C. Né? Lembrando que interseção são os elementos comuns aos três elementos. Então, feito a descrição dos elementos dos conjuntos numéricos, podemos agora passar para as operações. Então, a primeira operação, nós temos que A união com B. Olha, esse conjunto ele pode ser representado, né, pelo seguinte diagrama, como nós vimos no slide anterior. A e o conjunto B. Olha, qual que é a união do conjunto? Qual que é a união A com B? São todos elementos de A e de B simultaneamente, que são representados pela essa área churada, correto? Então, olhando para os conjuntos A e B que aqui estão, né, que nós já calculamos anteriormente, nós já elencamos anteriormente, quais são os elementos que estão nessas duas áreas aqui colocadas, né? Então, se nós olharmos, nós identificaremos os elementos que aqui estão colocados. Menos 9, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Né? Que são todos os elementos do A e também os elementos do B. Na sequência, nós temos outra operação de união. A união com B, união com C, né? Neste ponto, nós temos o seguinte, desenhando os mesmos elementos, os mesmos conjuntos A, B e o conjunto C. Nós vemos o quê? Que a área que representa esta operação é toda esta que está aqui sendo achurada para vocês. Ou seja, todos os elementos do meu conjunto A, do meu conjunto B e do meu conjunto C, né? Que são estes elementos aqui, né? Então, olhando para estes elementos aqui, a união entre A, B e C são todos os elementos de A, de B e de C, né, que está aqui, então, embaixo. Neste ponto, nós temos a operação interseção, que é representada por este símbolo aí, que aparece para você. Né? Olha, a interseção, ela pode ser representada no diagrama da seguinte maneira. Então, temos aí o conjunto A, o conjunto B, e, por fim, o conjunto C. Né? A interseção entre os três conjuntos pode ser representada por essa área que está achurada, né? Que são os elementos que são comuns aos três conjuntos, né? Ao olhar para os elementos que nós enumeramos, quais são os elementos que compõem, então, essa interseção? Né? Olha, não tem nenhum elemento que é comum ao mesmo tempo a A, a B e a C. Isso é representado, né, por um conjunto vazio, que vocês têm aí também, que você tem aí no seu material. Ele pode ser representado também por um zero cortado, né? Agora,
continuando no conceito de interseção, temos a interseção com C. Como podemos representar isso graficamente no nosso diagrama? Então temos o conjunto A e o conjunto C. Né? Ora, a interseção, como foi dito, ela é essa área que é comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. Né? E quais são os elementos? Olhando para essa lista de elementos, quais são eles que são comuns a A e a C? São os elementos 1 e 2. Né? Se olharmos aqui, 1 e 2 é comum também no conjunto C, 1 e 2. Agora temos uma outra operação que é a subtração de conjuntos, ou a diferença de conjuntos. Né? Nesse caso temos A menos C. Nós podemos representar essa diferença graficamente da seguinte maneira: conjunto A e o conjunto C, que são os dois conjuntos envolvidos nessa operação. Né? A diferença entre conjuntos é representada pelos elementos exclusivamente do conjunto A e que não fazem nenhuma interseção ao conjunto C, que são representados por essa área achurada. Né? Ao olhar para a lista de elementos que elencamos, quais são esses elementos exclusivos de A? São os elementos, olha, está aqui em vermelho, 3, 4, 5 e 6. Né? Exatamente estes elementos aqui. Então temos outra diferença. Como ficaria a diferença de B, né, com o conjunto C? Então vamos mais uma vez representar graficamente como ficaria no diagrama. Então temos aqui o conjunto B e aqui o conjunto C. Né? Olha a diferença, mais uma vez, né? São exclusivamente os elementos do conjunto B que não fazem interseção com o conjunto C, né? Que estão representados aí na área achurada. E mais uma vez, então, se olharmos os elementos dos conjuntos B e C, vemos que esses elementos são menos 9, o 3 e o 9. Né? Este e este. Né? Porque o menos 3, ele faz parte também do conjunto C. Né? E não entra, então, nessa operação. Por fim, vamos à operação de complementariedade. Né? Aqui ele é representado A elevado a C, né? Esse C representa exatamente essa noção de complementariedade. Temos que observar, ele é complementar com relação a quê? Né? Ao conjunto união. Qual que é o conjunto união? Ora, o conjunto união, ele é o quê? A união dos três conjuntos, ele é representado por A, união com B, união com C. Né? Estes elementos seriam estes aqui que aparecem para vocês. Né? Ou seja, todos os elementos A, de B e de C. Ora, e como é que nós podemos representar no diagrama essa noção de complementariedade? Então vamos lá. Então temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Qual que é a área que representa essa complementariedade? Ora, a área que representa essa complementariedade é toda aquela área pertencente ao conjunto B
e ao conjunto C, que ao mesmo tempo não fazem parte do conjunto A. Ou seja, essa área que acabou de ser achurada aí para você. Então, olhando agora para esse diagrama e os elementos que compõem o A complementar, né, são os que estão em azul, elementos do conjunto B, menos 9, menos 3 e 9, e os que estão de verde, os elementos do conjunto C, menos 5, menos 4, menos 2, 1 e 0. Né? São todos aqueles que não pertencem ao A. Agora, vamos a um exemplo prático de como as operações de conjunto podem ser utilizadas para resolução de problemas, né? Então temos aí um exemplo. O IBGE divulgou o censo de Aruanã. Sabe-se que Aruanã tem uma população de 20.600 pessoas. Destas, 9.500 são idosos e 4.200 são solteiras. E 1.180 são idosos e solteiros. O restante da população não se encaixa neste perfil. Pergunta-se: quantos são os idosos que não são solteiros? Quantos são os solteiros que não são idosos? E qual o tamanho da população que não se encaixa no perfil? Então, sempre iniciamos com o desenho dos diagramas, né? Então temos aqui em vermelho o diagrama representando os idosos, em azul o diagrama representando os solteiros, né? A primeira coisa que se faz após o desenho do diagrama é estabelecer então qual que é a interseção desse nosso diagrama. Nesse caso aqui nosso é o quê? São os idosos, interseção com os solteiros, que neste caso é dado pelo exercício, que são 1.180 pessoas, né? Então pergunta-se: quantos são os idosos que não são solteiros? Neste ponto, nós temos que observar a seguinte questão. Esse conjunto de interseção, 1.180, ele está tanto no S quanto no I. Então, nós não podemos contar ele duas vezes, né? Então, essa pergunta, quantos são os idosos que não são solteiros, ele está querendo saber qual é essa área vermelha aqui, ó. Né? Exclusivamente essa área vermelha. Então, não interessa essa área preta, achurada em preto. Então, como fazemos para excluir essa área? Simples. Basta a gente pegar o dado do exercício, que é um total de 9.500 idosos, menos 1.180 idosos e solteiros, né? Isso dá para a gente um total de 8.320, né? Então a pergunta: quantos são os idosos que não são solteiros? A resposta é 8.320. A segunda questão: quantos são os solteiros que não são idosos? Olha, agora já quer saber essa área que está achurada aqui em azul. Esta área que está aqui em azul, da mesma forma, a gente não pode contar essa área preta aqui novamente. Então temos que fazer a diferença mais uma vez. Então essa área é representada por... Quantas são as pessoas solteiras? 4.200. Então 4.200. Só que eu não quero quem? Eu não quero os idosos que são solteiros, que representam 1.180
pessoas. Então, isso aqui vai dar um total de 3.020 pessoas, né? Então, a resposta para essa pergunta, solteiros que não são idosos, 3.020 pessoas. A última questão, qual o tamanho da população que não se encaixa no perfil? Veja bem, temos 20.600 pessoas, que é a população da cidade. 8.320 são somente idosos. Mas temos também que 1.180 são idosos e solteiros. E, por fim, 3.020 são solteiros e não são idosos, né? Então, quem está nessas três condições faz um total de 12.520 pessoas, né? Basta a gente somar. Ora, mas se a população é 20.600, quais são as que então não se encaixam no perfil? Ora, basta a gente pegar então as 20.600 pessoas e subtrairmos de 12.520. Isso vai dar um total de 8.080 pessoas. Chegamos ao final de nossa primeira parada. Você acabou de ver, resumidamente, as operações com conjuntos e a sua aplicação. Ao terminar este módulo, espera-se que você seja capaz de entender e recordar os tipos de conjuntos numéricos e suas aplicações. Segundo, realizar operações de interseção, união e diferença com conjuntos para gerar informações relevantes. Terceiro, aplicar os conjuntos numéricos e suas operações às situações do cotidiano do gestor público. Caso não tenha atingido estes objetivos, refaça as leituras e assista novamente a esta videoaula. Faça os exercícios da apostila deste módulo e tire as dúvidas com seu tutor. Siga o prazo estipulado para as atividades. Até mais!